Pessoal, eu tô aqui de novo para poder conversar com vocês, continuar a série comentando sobre os meus motivos e que podem ser os seus também ou não, para não votar no deputado Jair Bolsonaro para presidente em 2018. No primeiro vídeo a gente abordou um pouco do despreparo do candidato, da falta de conhecimento dele do plano de governo dele mesmo, de como ele não sabe explicar aquilo que ele quer e das razões porque isso pode prejudicar alguém que queira entender o plano de governo dele, né? Que queira votar nas propostas de verdade da economia, porque um cidadão deve querer saber por que o presidente vai fazer o que vai fazer, não é? Tudo vai ser no nome dele, então ele precisa entender daquilo que ele está falando, aquilo que ele escolheu para ser o plano de governo dele. Hoje nós vamos falar sobre um tema diferente. Vamos falar sobre um tema talvez menos importante e não fiquem bravos comigo quando eu falo isso. Porque quando você vai conversar com alguém que vai votar no Bolsonaro, essa pessoa com certeza já sabe das polêmicas e escândalos por causa das declarações preconceituosas de Jair Bolsonaro. Por que eu falo que esse vídeo não é tão importante quanto o primeiro? Porque esse vídeo vai falar de um assunto que muita gente já sabe. E muita gente que vai votar no Bolsonaro concorda com as coisas que ele fala. Mesmo que essas pessoas não admitam que algumas falas são preconceituosas, muitas delas são muito pesadas, tá bom? E no primeiro vídeo eu expliquei coisas mais sérias, coisas mais concretas, que para essas pessoas importa um pouco mais, tá bom? No terceiro vídeo, como vocês já devem saber, eu vou falar sobre a última parte, que é as fake news e a governabilidade baixa do deputado, ok? A primeira coisa que eu queria dizer aqui é que eu pesquisei um pouco sobre as falas do Bolsonaro, eu vi muitos vídeos falando mal dele, outros vídeos apenas analisando ele, eu ouvi muita gente defendendo a forma de falar, e eu achei que era interessante fazer um vídeo explicando mais ou menos o que é homofobia, o que é racismo, o que é misoginia, o que é machismo, ok? Algumas pessoas, principalmente alguns colegas meus, acham que ser homofóbico é só desrespeitar o gay, ser racista é só desrespeitar o negro, e tem outros que acham que isso tudo é só mimimi, tá bom? Eu não vou parar para explicar agora por que cotas, por exemplo, não é só mimimi de esquerda, tá bom? Mas quando você é homofóbico, você não precisa xingar um gay, tá bom? Você pode simplesmente replicar uma coisa que não é verdade. Uma das falas do Bolsonaro que mais me ofende como cidadão, eu não sou gay, mas me ofende como um cidadão que, enfim, tá aqui na nação e está sendo representado por um deputado do Rio de Janeiro, é quando ele disse num programa de TV, né, no Super Pop, que os gays tinham um sangue inferior aos héteros, né, de que na hora de uma transfusão alguém não ia querer sangue de algum gay, ia preferir o sangue de hétero, né? E ele afirmou nessa declaração que não era ele que estava dizendo, era o Ministério da Saúde. Bom, o Ministério da Saúde ele não disse isso, né? Inclusive desmente ele, mas a homossexualidade ela já foi considerada uma doença no mundo. Não sei se você sabe disso, mas na época que o Jair Bolsonaro falou, deu essa declaração, já havia muito tempo, né, que as organizações de saúde do mundo já tinham percebido que não era uma doença, que era uma coisa normal, que era uma coisa social, que as pessoas tinham essa opção sexual, que não é uma opção, é uma orientação sexual, por conta própria, né? Elas nasciam dessa maneira, não era uma doença, né? E isso me chamou a atenção porque ele inventou esse dado. Outro dado homofóbico também é quando ele diz que não existe homofobia no Brasil e inventa um dado onde os gays não morrem por homofobia, eles morrem se drogando em pontos de drogas, né, em pontos de prostituição ou mortos pelos próprios cônjuges. É quase como se ele estivesse marginalizando totalmente os gays, né? Eu quero deixar claro que a homofobia ela não é só você agredir fisicamente
uma pessoa que é homossexual, tá bom? Homofobia é quando você também vê alguém sendo agredido verbalmente, por exemplo, e você não age. E você valida aquele comportamento, né? Esses dias eu estava no Facebook e eu compartilhei um vídeo de um cara que gravou um casal gay se beijando na rua. E no vídeo ele xingava o casal, falava uma porção de besteira, falava que o Bolsonaro ia fazer isso, ia fazer aquilo. E muita gente não, dois colegas vieram dizer que não, que aquilo não era homofobia, que o problema era um casal se beijando na rua. Tá bom, você pode achar um casal se beijando na rua feio. Não faça, tá bom? Não faça isso, tá bom? Você pode achar muito ruim, mas isso não te dá o direito de gravar e jogar no Facebook pessoas que você não conhece, que você não tem autorização para fazer isso, tá bom? Não te dá o direito de gravar xingando essas pessoas. E homofobia existe sim no Brasil. Então, quando você faz uma coisa dessas, você tem que tomar muito cuidado para não estar disseminando ódio contra aquelas pessoas, porque as pessoas vão ver esse vídeo e podem querer bater nessas pessoas que estão ali se beijando no vídeo. Então, se você acha ruim que as pessoas se beijem no meio da rua, não faça. Né? Eu duvido muito que você se importe de verdade vendo um casal estranho, hétero, se beijando na rua, a ponto de você ir lá e falar com eles que você não acha isso bonito. Então não tem que fazer com gay também, entendeu? Se você não gosta que os gays façam, então não tem que gostar que os héteros façam também, não tem diferença alguma, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é uma declaração dele contra os gays, né? Dizendo que ele se mudaria do apartamento dele se um gay fosse morar perto dele, né? Que isso desvalorizaria o apartamento, que é direito dele, realmente é direito dele sair de perto das pessoas. Eu quero que você entenda que o Bolsonaro ele não é homofóbico porque ele bate em gays, nem porque ele faz leis contra os gays. Mas quando você barra leis que podem ser importantes para essas pessoas, importantes para que elas tenham direitos também, para aquela situação de vida que elas têm, que elas se sintam seguras contra as pessoas que são preconceituosas, né? Para que elas se sintam seguras na sociedade. Quando você barra leis que conscientizam as pessoas que têm um atraso, né, que pensam diferente, de que aquilo é normal, de que aquilo é uma coisa que não tem diferença nenhuma das outras coisas, é só uma pessoa beijando outra pessoa. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso, nenhum mesmo, não me incomoda, né? Você também está apoiando, você também está validando, você está passando pano para aquilo. Isso é uma forma de ser homofóbico. E quando você dá todos os indícios de que você não gosta, de que você tem contra alguma coisa, me desculpa, mas você não é só preconceituoso, você não está só reproduzindo cultura, você está sendo homofóbico, né? O Jair Bolsonaro, quando ele diz que ele se mudaria do apartamento, ele está sendo homofóbico. Ele diz que ninguém gosta de gay, a gente só suporta, que a população brasileira também não gosta de gay, só suporta. Ou seja, ele está validando uma coisa que ele vive dizendo que ele não é, que é validar a homofobia. E tem uma outra entrevista que é ainda mais assustadora, que é um ator, se eu não me engano inglês ou americano, que entrevista ele sobre esse caso. E o ator sai da entrevista assustado, porque ele ouve uma porção de coisas terríveis do Bolsonaro, né? Se vocês quiserem, depois eu até coloco o link aqui, mas eu compartilho essa entrevista há anos. E é realmente assustador, ele fala muitas dessas coisas daqui, né? Que a população brasileira não gosta de gay e tudo isso aí, né? E aí o ator fala que o Bolsonaro é o tipo de homofóbico que ele encontra no mundo inteiro, né? Que acha que os gays vem com esse discurso de que os gays vão tomar o mundo, de que querem muitos direitos, né? De que querem blá 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 blá. Beleza. Tem o segundo ponto, que é o racismo. Eu já vi muitos vídeos do Bolsonaro falando besteira sobre isso também, né? O dia que ele falou aquilo com a Preta Gil, quando ela perguntou pra ele se o que ele faria se o filho dele namorasse uma mulher preta. E aí ele respondeu que o filho dele
não ia ter esse problema porque era muito bem educado, né? E não vivia nesses meios em que ela foi criada, né? Nesses meios promíscuos. É uma coisa muito séria, né? O racismo é uma coisa que eu acho que as pessoas enxergam como um preconceito mais grave, né? Apesar de eu achar que não é, mas as pessoas veem como um preconceito mais grave. Elas já sabem reconhecer, elas já aprenderam que é um preconceito muito grave. E tem aquelas falas sobre as mulheres, que até eu vi muitas mulheres defendendo ele, que ele diz que mulher tem que ganhar menos do que o homem e tudo mais. Bom, minha resposta sobre isso. E uma fala também, em especial, que ele fala no Jornal Nacional desse ano. A Renata Vasconcelos pergunta para ele o que ele vai fazer como presidente para estimular que as empresas não deixem que as mulheres ganhem na mesma função um salário menor do que os homens. Lembrando que na mesma entrevista ele disse que o Bonner ganhava mais do que a Renata Vasconcelos, só que o Bonner é chefe da Renata Vasconcelos. Eles não desempenham a mesma função, tá bom? Mas respondendo a essa fala dele, basicamente, ele pode não fazer nada, realmente. Ele, como presidente, ele não precisa mexer em nada, né? Ele pode ser eleito, se o povo quiser, e ficar sentado na cadeira dele. Mas ele tem condições de fazer alguma coisa, né? Ele tem como estimular, ele tem como dar isenção fiscal para as empresas que estimularem mais mulheres a trabalhar. Então, basicamente, o que ele disse é: eu não vou fazer nada, não me importo com isso, isso é uma pauta secundária. Né? E eu acredito que na hora da crise muitas mulheres não devem ter gostado muito de ouvir isso. O que eu quero que você entenda é que não é só agredir, mas agredir verbalmente, olhar e deixar passar, e tudo isso. E o Bolsonaro, ele tem um discurso que lembra muito o discurso fascista. Por quê? O discurso fascista, eu estava vendo esses dias um psicanalista analisando o discurso do Bolsonaro. Esse controle todo do Bolsonaro de associar os gays, de associar a sexualidade, né, das pessoas com vagabundagem, como não querer trabalhar, não querer estudar, ser vagabundo, ele é muito típico do fascismo, né? O fascismo, por que isso é muito típico do fascismo? Porque é uma das formas mais fáceis de controlar, de estar ali no poder, no controle, no comando da vida das pessoas, é tirando a sexualidade delas, tirando a liberdade sexual da vida dessas pessoas. Então, eu acho que as pessoas precisam pesquisar mais sobre o que é fascismo, entender que o Bolsonaro tem muitas tendências e muitas ideias fascistas. Né? Ele quer o controle da natalidade, por exemplo, que ele não vem falando isso, mas sempre foi uma bandeira dele. Ele sempre bateu muito nessa tecla de controle de natalidade e tudo mais. Ele dificilmente responde às perguntas que são feitas a ele sobre preconceito, dando uma atenção a essas pessoas. Ele sempre joga aquilo que está se jogando em cima dele em cima de outras pessoas, por exemplo, citando Lula. Bolsonaro, eu só queria dizer uma coisa para você. Eu sei que você não vai assistir isso, mas seus fãs vão. Você tem que responder as coisas. As perguntas estão sendo feitas para você. Você tem que dar a sua opinião pro povo. Não me importa, nesse momento, já que o Lula está preso, que ele falou de não sei o que duro. O que me importa é o que você vai falar, entendeu? O que me importa é que você vai governar para todas essas pessoas vão sofrer agressões. A gente viu agora no jogo do Atlético Mineiro e o Cruzeiro, né, derby mineiro, a torcida do Atlético lamentavelmente cantando que o Bolsonaro vai matar viado. Isso não é brincadeira, a homofobia existe. Eu gostaria que vocês pesquisassem as frases do Bolsonaro, quando ele disse que não ia ter mais mimimi de feminicídio com a arma aqui, vai ser um homicídio. Gente, isso é uma coisa muito pesada. Quando ele disse que ele usava dinheiro público para comer gente, dinheiro público, entendeu? Ele disse que ia dar uma porrada se visse viado na rua.
né? Um filho viadinho mudava de comportamento se desse uma porrada. Quem é ele para falar isso? E mesmo que ele não ache certo, por que ele acha que cabe a ele, uma figura pública, dizer num Brasil tão violento que tem que ir lá e bater nos outros? Entendeu? É isso que eu acho muito ruim no discurso do Jair Bolsonaro. Eu acho que isso devia ser cobrado dele, sim. E se você valida comportamentos, você tem que rever os teus conceitos. Procure mais saber sobre o que é homofobia, o que é machismo, misoginia, xenofobia e outras coisas, racismo e tudo mais. Comparar um negro a gado é racismo, tá bom? Você nunca vê ninguém falando que um banco pesa 7 arrobas, ok? Eu posso falar mais sobre esse assunto depois, mas basicamente é isso. É um vídeo que todo mundo já deve ter visto milhares de vezes as pessoas falando sobre, mas eu acho que é vital comentar por que eu não quero um presidente da República que tenha esse discurso, que vá validar durante 4 anos de mandato uma violência contra essa classe que sofre violência há séculos, igual uma porção de outras. Isso não é privilégio, isso é direito de todo mundo, e todo mundo aqui nesse país tem que ter direitos adquiridos, inclusive os LGBT, ok? Próximo vídeo eu vou falar sobre as fake news e a falta de governabilidade do governo de Jair Bolsonaro. Valeu? Curte aí, compartilha, se inscreve no meu canal, comenta aí, discorde de mim, e é isso aí. Falou!